Fala rapaziada, beleza? Chegou nossa aula especial! Então é isso aí, pessoal, sejam todos bem-vindos. Finalmente chegou a nossa aula especial, a nossa origem da trigonometria. Estamos encerrando essa playlist da trigonometria. Eu realmente espero ter ajudado vocês nessa playlist. E para encerrar essa playlist de maneira sublime, vamos dizer assim, eu estou deixando esse grande presente para vocês, que é um material que é difícil de se encontrar por aí e que vai abrir sua mente de uma vez por todas. Você vai encerrar essa matéria pensando, puxa vida, isso é trigonometria, é fácil de entender, não é um bicho de 7 cabeças. Você vai saber de onde veio seno, cosseno e tangente, tá ok? Então, esse é meu presente para você que já é inscrito, tá bom? Continue aqui no meu canal, não me abandona, ajude a divulgar. E para você que está chegando agora também, né, não se esquece aí, olha, deixa teu like, tá bom? Senão você vai esquecer também. Se inscreve no canal, você que não é inscrito ainda, tá bom? Que aqui é bacana, aqui a matemática é sólida. E deixa o sininho ativado, porque aí sempre que eu postar uma videoaula nova, você fica sabendo, tá ok? Então, ó, sejam muito bem-vindos todos. Vamos iniciar essa matéria bem bacana, essa aula bem legal. Eu quero que você acompanhe passo a passo. E eu tenho certeza, você vai tirar muito proveito, tá bom? Vem comigo, vamos aprender a origem da trigonometria. Você vai enxergar, hein? Seno, cosseno e tangente. Vem cá. Então, pessoal, para a gente iniciar, antes eu quero ter um compromisso com você. E quero que você tenha um compromisso comigo também na aula de hoje, tá? Nessa aula especial, tá? Eu confesso para vocês, gostaria de gravar uma live, tá? Essa aula eu acho que ela é digna de uma live. Só que infelizmente, pessoal, eu não tenho um número de inscritos suficientes para interagir comigo, tá? Então daí fica o meu pedido para você, me ajude a crescer esse canal, tá bom? Aumentar o meu número de inscritos, para que quando eu tiver um número legal de inscritos, eu poder fazer uma live e o pessoal interagir comigo, tá bom? Aí a gente vai tirar muito proveito disso, tá bom? Mas me dá uma força aí. Mas eu quero me comprometer hoje nessa aula especial, com você, e quero que você se comprometa comigo, tá bom? O que eu espero de você? Qual que é o comprometimento que você vai ter nessa aula hoje comigo? Eu vou te dar esse presente aqui, de graça, e eu só te peço uma coisa. Eu quero que você comente, especialmente nessa aula de hoje. Tá bom? Eu quero que você fale se você gostou, se te agregou valor, se realmente te abriu os olhos. E também já fica uma caixinha de sugestão, tá? De reclamação, sugestão. Eu quero que você interaja na aula de hoje. Sei que vocês não interagem, né, nas aulas comuns, porque é simplesmente uma explicação. Mas hoje realmente eu queria um feedback de vocês, tá bom? Então, por favor, dá uma comentada, diz lá o que você achou da aula, assiste. No final você curte, dá uma comentadinha ali, se gostou, se não gostou, se foi proveitoso para você. Falei, puxa, realmente é uma coisa que eu nunca tinha pensado antes. E também já fica ali a caixinha de sugestão, para você falar assim, se você gostou, se quer que continue o canal dessa forma, se gostaria que mudasse de alguma forma, porque eu quero me adaptar para você, tá bom? Eu costumo postar as aulas toda segunda-feira de manhã, na parte da manhã até meio-dia. Se você não quer, se você acha que seria melhor postar em outro horário, me diga, tá bom? Vamos interagir nessa aula? Então eu conto com o seu comentário, tá bom? E a parte que eu me comprometo em relação a você é responder todos os comentários, tá bom? Pode deixar aqui, você comentou lá, eu vou te dar uma resposta no comentário, tá bom? Para todo mundo que comentar aqui. E eu agradeço a sua participação, tá bom? Então, vem aqui comigo, ó. Vamos começar o seguinte. Vou começar desenhando um círculo trigonométrico, tá bom? O que é um círculo trigonométrico? Daqui a pouco eu chego lá, por enquanto eu só vou desenhar um círculo, tá bom? Vem comigo, que hoje a aula vai ser, eu vou tentar não cortar muito a aula, tá? Vamos fazer juntinho aqui, tá bom? Então, olha só. Vou desenhar aqui um círculo, tá? Vamos desenhar aqui um círculo. Então, aqui tem um pontinho e tal. Eu vou marcar aqui esse quadrante. E aí, nós vemos aqui, desse lado aqui. Ok? Círculo normal, tá bom, pessoal?
círculo normal trigonométrico. Tá? Que eu vou explicar daqui a pouco. Então tá aqui o círculo, tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou traçar as coordenadas cartesianas a partir do centro desse círculo, tá ok? Vamos lá então? Então eu vou pegar aqui, ó. Eu vou traçar aqui, vou começar com os eixos das ordenadas, tá ok? Os eixos das ordenadas, deixa eu esqueci de marcar aqui, que é esse cara aqui, ó. Aí. E aí eu vou traçar aqui o eixo das ordenadas, né? O eixo Y, tá ok? Ó, o eixo das ordenadas, né? O eixo Y, tá ok? Tranquilo, né? Isso aqui é geometria básica lá que você viu na escola, né? Ou você que está na faculdade aí, geometria analítica, tá bom? Então, ó, vou traçar agora o eixo das abscissas, tá ok? O eixo X, ó. Então, vou lá. Pá. Tá traçado aí, ó, o eixo X. Ok? Tranquilo até aqui, né? Circunferência, bem no centro, eixo das ordenadas, eixo das abscissas. Bacana. Então é o seguinte, qual que é o raio dessa circunferência? Bom, o raio dessa circunferência aqui, ó, como ela é uma circunferência trigonométrica, ela é um círculo trigonométrico, o raio dessa circunferência é 1. O que, professor? Olha, não tem uma unidade de medida, não é 1 quilômetro, 1 metro, tá bom? Esse 1 aqui não tem essa função, tá? De medir alguma coisa, tá? Esse 1 aqui, ele tem a função de transmitir inteireza, tá? Como assim? Bom, vamos imaginar o seguinte. Quanto que é essa caneta aqui vezes 1? Essa caneta vezes 1 é a caneta inteira, você concorda? Caneta inteira. Então, tudo que você multiplica por 1, fica aquela coisa ali inteira, tá? Essa lousa aqui vezes 1 é a lousa inteira. Eu vezes 1 sou eu inteiro, né? Não é só a cabeça, só os braços, entendeu? Então, esse 1 aqui, ele representa a inteireza, tá? Se eu falar caneta vezes 0,3, talvez só fique a ponta dela, entendeu? Então, esse 1 aqui, ele não é 1 quilômetro, 1 metro, ele é 1. Ele é uma unidade de medida, tá? Que está representando uma inteireza. Se você quiser entender isso aqui também por porcentagem, não está errado, tá? Se você quiser entender esse 1 aqui como 100%, tá? Ele não está errado também não, tá bom? Porque significa uma coisa inteira, tá? Então ele está traçando aqui esse raio de 1, e ele quer dizer que esse raio, ele representa uma inteireza, tá bom? Deixa eu guardar aqui essa reta está me incomodando, tá? Bom, agora o que a gente vai fazer? A gente vai traçar aqui os quadrantes dessa circunferência, tá? A gente vai nomear esses quadrantes, tá bom? Aqui é o zero, né? Aqui é a origem. É a origem aqui da circunferência, né? Não vou nem colocar zero, eu vou colocar 0,0, tá? Porque a coordenada y é 0, né? Esse ponto aqui, ó. Tá? A coordenada y é 0 e a coordenada x é 0 também, né? Então é 0,0, ok? Eu vou tirar agora isso aqui porque eu queria te mostrar esse inteireza, mas aqui, como o desenho vai ficar um pouco poluído, eu quero dar uma limpada nele, tá bom? Eu vou tirar aqui, vou tirar esse 1 também, porque agora você já sabe que vale 1 aqui esse raio, ok? Tá acompanhando aí, né? Qualquer coisa que você viu que deu uma travada, você, como não é live, aí você volta o vídeo, assiste um pouquinho mais e a gente segue em frente, tá bom? Então beleza, tem um aqui. Vamos ver a coordenada desse quadrante aqui, ó, quando esse raio chega nesse quadrante aqui, né? Qual que é a coordenada aqui, né? Sempre primeiro o x, depois o y, né? A gente aprendeu isso em geometria, né? Você aprendeu lá na escola, não que eu passei, mas você aprendeu na escola, né? Qual que é o valor aqui em x, né? Em x ele vale 1. Em y vale 0, né? Ó, tá vendo? Tá no 0 aqui no y e no x tá 1. É a coordenada desse quadrante, né? Ok? Qual que é essa coordenada aqui, ó? Essa coordenada aqui
é o contrário, né? Ela é 0,1, porque ela é 0 em y, né? Desculpa, ela é 0 em x, né? E ela é 1 aqui no y, tá ok? Vamos continuar? Qual que é essa coordenada aqui, ó, desse quadrante aqui, ó? Bom, essa coordenada aqui, ela tá quanto em y? Ela tá menos 1, né? Ela tá menos 1 em y e 0, menos 1 em x e 0 em y, tá ok? Menos 1 e 0. E essa coordenada aqui? Essa coordenada aqui, ela tá quanto em x? Sempre eu penso no x primeiro. Ela tá em 0 no x e no y ela tá menos 1. Tranquilo até aqui? Tranquilo, né? Ó. Então vamos fazer uma tabelinha aqui. Vamos fazer uma tabela aqui do lado. X, y, tá? E eu vou fazer assim, ó. Vou fazer assim, assim. Ó. Vou pegar mais um aqui. Ok? Então é o seguinte. Aqui no x, ó. Nessa coordenada aqui. Quando aqui é 1. Aqui é 0, né? Agora pensando um pouco em grau, né? Quantos graus eu tenho aqui da circunferência que a gente aprendeu em ângulos, né? Aqui é 0 graus, né? 0 graus. Então eu vou pôr aqui 0 graus, ó. 0 graus, tá? No 0 graus aqui o x vale 1 e o y vale 0. Você está conseguindo acompanhar? Tá tranquilo, né? Acredito que sim. Depois se eu subir aqui a circunferência, eu chego aqui em 90 graus, né? Olha. Aqui 0 grau. Aqui 90 graus. Já vou fazer aqui, né? Aqui 180 graus e aqui 270 graus, ok? No 90 graus aqui, eu estou construindo uma tabelinha aqui, ó, você está acompanhando, né? No 90 graus aqui, ó, o x ele vale 0 e o y vale 1, né? Não é isso? O y vale 1. Gente, mas esse gato tá terrível. Muito bem, vamos continuar. Se a gente for aqui pro 180 graus, aí o x vale menos 1 e o y vale 0, tá ok? E se a gente fechar aqui a circunferência no 270 graus, o x vale 0 e o y vale menos 1. 180 graus, 270 graus, tá ok? Tudo bem até aqui, né? Então é o seguinte, olha. Agora você vai começar a entender uma coisa. O que é cosseno? Esse x aqui, nós vamos tirar esse x aqui e vamos chamar ele de cosseno. Tá? Por quê? Porque o cosseno, ele está relacionado ao eixo x aqui, ao eixo das abscissas, tá ok? E o y aqui, eu vou tirar esse y aqui e vou chamar ele de seno, tá ok? Fica calmo que você vai entender, olha só. Então, quer dizer que o cosseno de 0 graus é 1, é 1, e o seno de 0 graus é 0, é 0. Calma que você vai entender. Bom, até aqui tudo bem? Dá uma pensada aqui. Eu vou seguir com uma outra tabelinha aqui que eu já passei na aula de razões trigonométricas, tá ok? Então vamos lá. Bom, eu ia tirar daqui, mas eu nem vou tirar daqui, eu ia colocar em outro lugar, mas vai ficar aqui, tá bom? Então guarda esses valores aqui. Então eu vou fazer agora a tabelinha de razão trigonométrica que a gente aprendeu na aula de razões trigonométricas, tá ok? Como que era a tabelinha? Lembra da musiquinha, né? A musiquinha do Jingle Bells, né? Só que mudada para matemática. Então eu vou construir essa tabela, tá? Deixa eu ver onde é que eu vou fazer.
Acho que eu vou fazer aqui embaixo, tá bom? Se eu fizer para lá ficar muito ruim, vou fazer aqui embaixo. Lembra da tabela? Vamos construir junto de novo, tá? Então a tabela é assim, ó. Eu tenho seno, cosseno, tangente. Vou pegar a régua para ficar bonitinho, devia ter feito com a régua aqui, né? Aquela tabelinha que a gente aprendeu, inclusive a cantar a musiquinha, tudo, a gente vai cantar de novo a musiquinha, tá bom? Vai ficar bem maneiro essa aula, tá bom? Bem interativa, tá? Seno, cosseno e tangente, e aí aqui em cima vem os principais ângulos notáveis, né? Que é 30 graus, 45 graus, 60 graus. Tá? Aí a gente canta a musiquinha, vamos cantar junto? Vamos de novo, vamos lá. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. A tangente é diferente, vamos aprender. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Então vamos aplicar. 1, 2, 3... 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. A tangente é diferente, vamos aprender. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Está construída a nossa tabela. Tá ok? Bacana, né? Muito bem. Bom, agora é o seguinte. Agora que vem o ponto alto da aula, tá? Então é o seguinte. Você imagina que isso aqui eu realmente devia ter colocado para lá. Eu vou apagar isso aqui, pessoal. Vou cortar a aula aqui, vou apagar esse aqui, vou jogar esse aqui mais pra cá, fazer mais bonitinho, porque eu quero que você se concentre de novo no círculo trigonométrico, tá ok? Vem aqui comigo. Então, pessoal, vamos continuar aqui, joguei pro canto aqui essas tabelas, tá bom? Mas agora vem a parte forte, hein? A parte alta da aula, que é o seguinte, você vai ver agora o que é um cosseno, o que é um seno, o que é uma tangente, tá bom? Olha só. Vamos imaginar, aqui é 1, lembra? Então aqui esse raio aqui, ó, ele vale 1, né? Aí o que eu vou fazer, ó? Eu tenho o raio aqui, tá ok, ó? Eu tenho o raio aqui, ó, né? Eu tenho esse raio aqui, ó, valendo 1, né? Valendo total. Aí eu vou subindo aqui esse raio. Conforme eu vou subindo esse raio aqui, você consegue perceber, a gente percebe uma coisa interessante, olha só. Você vai subindo aqui o raio, ó. Conforme você vai subindo o raio, você percebe que a projeção, ela reduz. Projeção do quê? Olha só que interessante. Vou até tirar esse 0,1, vou jogar ele mais para cima aqui, ó, 0,1, para não atrapalhar, tá bom? Imagina o seguinte, imagina que aqui em cima, aqui, ó, você tem uma lanterna, ok? Vou desenhar a lanterna para ficar bonitinho, tá vendo? Deixa eu ver que legal. Deixa eu ver, fazer assim, ó, a lanterninha assim, ó, assim, ó. Aí ela ilumina aqui, ó, tá bom? Nossa, ficou uma porcaria, né? Uma lanterninha assim, ó, iluminando, certo? Olha só. Deixa eu pôr a lanterna fora do círculo, tá? Assim, ó, uma lanterninha aqui, iluminando aqui, ó. Tá bom? Tranquilo? Aí eu tenho aqui o raio, né? Quanto é que vale o raio? É 1, lembra? É 100%. Conforme eu vou subindo aqui, ó, por exemplo,
aqui a lanterna está iluminando aqui, tá ok? Você está imaginando aqui que a lanterna está iluminando de cima para baixo aqui? Quando esse raio aqui ele está totalmente deitado aqui no 0 grau, imagina que isso aqui é o chão, tá bom? O eixo das abscissas, o eixo X aqui é o chão. Quando você está iluminando alguma coisa aqui, ó, um negócio que está esticado no chão, qual o tamanho dessa sombra? Ele é do tamanho do próprio objeto, né? Entendeu? Ó, ok? Bateu a luz aqui. Né? Qual que é o tamanho da sombra? Onde a sombra vai? A sombra vai até o final. A sombra é o próprio objeto. E quanto que é esse objeto? Esse objeto é 1. Tá começando a clarear? Olha aí, ó. Esse objeto aqui ele é 1, ele é tudo. Olha aqui, ó. Olha o cosseno de 0 grau que é 1. Tá ok? Que aqui, ó, essa aqui é a linha do cosseno. Tá ok? Agora perceba uma coisa. Perceba que quanto mais eu vou subindo aqui, ó, esse raio, conforme eu vou subindo aqui, essa sombra vai diminuindo. Concorda? Ela vai diminuindo. Então vamos enxergar aqui uma coisa, olha só. Eu vou pegar aqui o transferidor, certo? E eu vou subir aqui esse raio aqui, ó. Eu vou subir ele aqui até 60 graus aqui, ó, que tá dando aqui, ó. Tá? Então vou traçar ele aqui, ó. Traçar aqui, ó. Opa, eu vou vir só até aqui, né? Só até a circunferência mesmo, tá? Aí eu tracei aqui, olha, 60 graus, né? Não é isso? Eu subi aqui, olha. Não. Eu peguei aqui, ó, o raio, fui subindo, até chegar em 60 graus, né? 60 graus, na verdade, não é aqui que eu tenho que escrever, é aqui, ó. Tá? 60 graus, ó. Tá acompanhando aí? Olha lá, ó. Eu tô subindo aqui, subindo. Chegou aqui em 60, ó. Tá ok? Aí, o que você vai fazer? Lembra que tem a lanterna iluminando aqui? Ela está formando uma sombra, não está? Você imagina um cabo de vassoura aqui que foi subindo. Ele subiu até 60 graus, tá vendo? Só que esse cabo vale 1. Esse cabo ele vale tudo. E eu fui subindo. Quando chegou aqui, ele formou uma sombra aqui, olha. Você concorda comigo? Ó? No chão aqui, ó. Formou uma sombra aqui, ó. Aí eu te pergunto, qual que é o valor dessa sombra? Se esse raio aqui, ele é 1, ele é tudo, se eu subir 60 graus, a sombra que ele bate aqui é quanto? Bom, a sombra que ele bate aqui, no eixo das abscissas, vale 0,5. Vale metade desse raio. E quanto que é? O que é o eixo X aqui, ó? Não é o eixo, não é o cosseno aqui, ó? Quanto que é o cosseno de 60 graus? É meio. Olha na tabela aqui, ó. Cosseno de 60 graus é meio, ó. Entendeu? Então olha que massa. Você veio aqui, você tinha tudo, né? Aí você foi subindo aqui, ó. E você foi calculando, você foi percebendo que essa sombra ela ia reduzindo, conforme você vai subindo aqui, ela vai reduzindo, não vai? Ela vai ficando cada vez menorzinha aqui, ó. E aí você tem aqui meio. Quando ela subiu 60 graus, você tem meio aqui. Interessante isso, né? E esse basicamente o ponto central da aula. O que é o cosseno de algum ângulo? O cosseno de algum ângulo nada mais é do que essa sombra aqui, ó, projetada quando você está trabalhando com esse raio aqui, ó. É a projeção no eixo das abscissas quando você está trabalhando com esse raio aqui inteiro. O cosseno, ele está te dizendo qual a porcentagem desse 1 que já não vai ser mais 1. Ele é 1 quando é 0 grau, tá vendo? Mas quando ele vai subindo, ele vai reduzindo.
E o cosseno, ele está te dizendo qual é a porcentagem desse ângulo aqui quando vai subindo aqui no eixo das abscissas. Então, quando esse raio ele sobe 60 graus, ele vale metade do raio, essa sombra aqui. Entendeu? Bacana, né? Deu uma boa clareada, não deu? Então, olha só. Não importa o tamanho da circunferência. O que importa é a porcentagem que ela representa, porque isso aqui é universal. Isso aqui a gente não está lidando aqui com dimensões, entendeu? Se formos falar de dimensões, se isso aqui é 1 quilômetro, por exemplo, o cosseno de 60 graus é 500 metros, porque você vai multiplicar por meio, tá ok? Entendeu? Então, quando você está falando em cosseno, você está falando da sombra projetada no eixo das abscissas aqui, ó. Qual a porcentagem que essa sombra aqui representa do total? Só que se você voltar lá na aula se você voltar nas primeiras aulas de trigonometria, você tem a definição da razão, acho que na aula de razões trigonométricas mesmo, né? Você tem a definição da razão trigonométrica cosseno. Lembra qual a razão trigonométrica do cosseno? Não é o cateto adjacente sobre a hipotenusa? Não é isso? Então, onde que a gente enxerga essa razão aqui? O cateto adjacente sobre a hipotenusa é uma representação. É quantos por cento o cateto adjacente representa da hipotenusa, não é isso? Bom, quem é o cateto adjacente aqui? Não é o raio? Então, ele quer saber aqui, ó, porque aqui forma um triângulo, tá vendo? Ele forma um triângulo. Ele quer saber a razão que há entre o cateto adjacente, que é essa sombra aqui, em relação à hipotenusa, que eu subi aqui em 60 graus. Entendeu? Porque aqui não é um ângulo reto, ó, aqui não forma um ângulo reto. Entendeu? E o cateto oposto ao ângulo reto não é a hipotenusa? Então ele quer saber que a relação entre o cateto adjacente e a hipotenusa é a sombra. Ele quer saber quantos por cento esse cateto adjacente representa da hipotenusa que estava deitada aqui, que era tudo, e agora subiu 60 graus, é quanto? Se ela subir 60 graus, ela é meio. Então, se eu pegar um cabo de vassoura, uma fita métrica, não importa o que eu pegue, e vamos supor que essa fita métrica tenha 10 metros, ou esse cabo de pedaço de ferro, uma barra de ferro que tenha 10 metros. Eu coloco no chão. Se eu subir esse cabo 60 graus, subir aqui, ó, 60 graus, e pegar a sombra dele e medir a sombra dele de lá de cima até onde bateu essa sombra vai ser exatamente a metade do comprimento total dessa barra. Bacana, né? Bem esclarecedor essa questão, né? E o seno? O seno é a mesma coisa, só que em relação ao eixo das ordenadas, ao eixo Y. Tá ok? Agora, ó, por que eu peguei esse exemplo aqui? Porque raiz de 2 sobre 2 ficam números quebrados, né? Agora, ó, perceba o seguinte. Aqui vale meio, não vale meio? Aqui vale meio. Então, aqui no eixo das abscissas vale meio. Se eu analisar agora, se eu pôr essa lanterna aqui, agora aqui, ó. Tá? Agora eu tiro a lanterna aqui, que a lanterna está analisando o eixo das abscissas, cosseno. Agora eu quero analisar o eixo das ordenadas aqui, tá bom? Ó, eu ponho essa lanterna aqui e agora eu vou reduzir, tá? Eu vou apagar aqui esse meio, porque você há de concordar que a sombra que faz aqui é meio, mas essa sombra que fez aqui, ó, ela é bem maior, né? Tá vendo? Olha, ela já está quase chegando no eixo das ordenadas. Então eu vou apagar. Eu vou apagar aqui e eu vou fazer um outro ângulo aqui, ó. E eu acho que você já deve estar imaginando quantos graus eu vou fazer esse ângulo, né? Para te mostrar aqui a razão trigonométrica de seno, né? Acho que você já está imaginando, né? É esse mesmo. Então, olha só.
Então o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar aqui, ó. Deixa eu desenhar bonitinho aqui de novo, que apagou, né? Jesus. Tá? Aqui. E agora eu vou traçar aqui um ângulo de 30 graus. Ok, ó? Então vamos lá, 30 graus. Tá aqui, ó. Então a mesma coisa, eu venho aqui. Tracei aqui, ó, 30 graus. Tá? 30 graus. Tá? Só que agora a barra tá deitada lá, né? O cabo de vassoura tá deitado. Agora, conforme esse cabo ele vai subindo, agora a lanterna não tá em cima batendo a sombra aqui. A lanterna tá aqui, ó. Ela tá aqui, ó. Ela tá batendo agora não é no chão, é na parede. Tá ok? Porque agora aqui o seno aqui, ó, é a parede, ó. Tá? Então tá batendo aqui a sombra na parede, ó. Então eu subi aqui o cabo de vassoura aqui 30 graus, aí veio a luz, né? A luz bateu aqui no cabo e formou aqui uma sombra aqui na parede, ó. Tá vendo? Então era 60, agora eu diminui para 30, bati aqui a luz aqui e bateu uma sombra aqui, ó. Qual o valor dessa sombra em relação ao total? O total é 1, não é? Porque se é 1 aqui, é 1 aqui, olha. Tá vendo? Ó? Por isso que ele é um círculo trigonométrico. Ó. Porque não importa onde eu vir, ele sempre vai ser 1. Nos quadrantes, né? Tá? Deixa eu pintar mais um pouquinho aqui de jeito. Nossa, mas eu sou muito ruim para desenho. Enfim. Então agora ele está analisando o seguinte. Qual que é a sombra que ele bate agora aqui, ó, na parede? Tá? Que pode ser lá também, né? Se tiver uma parede aqui, vai dar na mesma, você concorda comigo? A sombra vai ser a mesma altura, né? Então, aí qual que é a sombra que ele bate aqui, ó? Tá vendo? Lá da parede, aqui na parede, aqui, ó. Na parede de trás aqui. Qual que é o valor dessa sombra? Essa sombra aqui também não é meio? Ela é a metade, ó. Ela é a metade. Por isso que o seno de 30 é meio. Entendeu? Então, o que é o seno? O seno é essa sombra que bate nos eixos das ordenadas, indicando quantos por cento o meu raio total, que é 1, representa a medida que essa sombra é formada aqui no eixo das ordenadas. Então, quando eu estou pensando em cosseno, eu estou pensando em abscissas, eu estou pensando em eixo X. Quando eu estou pensando em seno, eu estou pensando em eixo das ordenadas. Entendeu? E perceba isso, né? Olha, que o eixo aqui, olha, que vai subindo aqui, a sombra é bem pequenininha, né? Aqui, ó. E vai subindo, olha, à medida que eu vou aumentando esse grau aqui. Ok? Quando esse grau ele chega aqui no 90, quando esse cabo de vassoura, qualquer coisa que você está analisando, então, que vale 1, né? 1 no sentido de inteireza, né? No sentido do valor do comprimento total da barra, ou do cabo de vassoura, do que você quiser. Quando ele chegou aqui, ó, qual que é a sombra que ele faz na parede? Não é tudo? É tudo. Ué, então qual é o seno de 90 graus? Aqui é 1. Tá ok? Porque quando ele chegou aqui, acabou. Ele chegou, a sombra que ele faz é tudo. Ok? Eu pego um cabo de vassoura, deixo ele de pé e bato uma luz nele, qual é a sombra que forma na parede? É todo ele, é todo o comprimento dele. Tá ok? Tranquilo, né? Então, deu para dar uma esclarecida boa aí em relação a seno e cosseno? Você entendeu agora da onde vem seno e cosseno? Seno e cosseno é o seguinte, eles pegaram, lá os matemáticos pegaram o círculo trigonométrico, pegaram aqui, chamaram esse raio de 1, e eles pegaram e foram analisando, que eles foram percebendo que conforme esse raio ia subindo, essa porcentagem aqui da representação, aqui, essa projeção no eixo das abscissas ia diminuindo, entendeu? Ia diminuindo essa sombra aqui, ó, ela ia diminuindo aqui, ó. E enquanto que ia diminuindo essa projeção aqui, no eixo das ordenadas ia aumentando, ó. Entendeu?
E aí eles foram calculando, mas como que é isso? Isso é uma constante? Eles viram que é uma constante. Não, é uma constante. Quando sobe aqui 60 graus, né? Essa sombra que forma, ela representa exatamente a metade do valor. Por isso que o cosseno de 60 é meio, entendeu? E aí tem os outros valores aqui que eu não entrei em detalhes, né? Porque raiz de 3 sobre 2, como é que você vai calcular? Como é que eu vou mostrar isso aqui pra vocês? Assim na lousa fica ruim, entendeu? Mas enfim, eles perceberam essa porcentagem, se você quiser chamar isso, né? Quanto representa essa razão, né? Essa porcentagem. Quanto que representa isso em relação... É a projeção, é a sombra que forma nos eixos. O cosseno é a sombra que forma nos eixos das abscissas e o seno é a sombra que forma nos eixos das ordenadas. Entendeu? Será que eu consegui entender? Fazer você entender? Aí, você que está me ouvindo? Eu espero que sim, tá bom? Então, foi subindo aqui, tá vendo? Seno de 30, ó, ele vale meio. Se eu for subindo, ele vai aproximando cada vez mais até chegar em seno de 90, que é 1. Ele vai subindo, né? Por exemplo, se eu subir aqui, ó, para 60 graus, por exemplo, seno de 60 graus, a sombra já vai ser bem maior, né? Então, se eu vier na tabela seno de 60 graus, já vai ser raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2 já é bem maior que seno de 30 aqui meio, né? Se você pegar raiz de 3 sobre 2, você vai ver que já vai dar maior do que meio, né? Porque já está mais próximo de 1, tá ok? E o cosseno, tangente, enfim, tá bom? Então é o seguinte, eu espero que até aqui você tenha entendido, tá? Então o cosseno é quando a lâmpada bateu aqui, ó. Aí ela vem aqui batendo no chão, ó. O cosseno, ele tá te perguntando, quando você está falando de cosseno, você está perguntando assim, olha, mas desse raio, conforme eu vou mexendo com os ângulos, quantos por cento, se você quiser chamar assim, quantos por cento representa a sombra que ele faz aqui no chão, aqui, ó, no eixo das abscissas? Esse é o cosseno, ok? Você está perguntando isso, olha, conforme você vai subindo. Quanto que representa? Qual a porcentagem disso? Tá ok? E quando você fala em seno, você fala assim, quanto que é a porcentagem que representa aqui, ó, batendo na parede, aqui, ó, no eixo das ordenadas? Ok? Quanto que vale essa porcentagem aqui? Porque à medida que você vai subindo aqui, vai aumentando o seno e vai diminuindo o cosseno. Tá ok? Quando chega aqui, tanto é que quando chega aqui em 90, o seno de 90 não é 1, mas quanto que é o cosseno de 90? É 0, porque acabou. Acabou. Qual que é a porcentagem da sombra quando ela bate num cabo de vassoura que está de pé? Não tem nada, é 0. Entendeu? Não vamos considerar medidas milimétricas, né? Aqui ele está tratando, na verdade, de uma linha. Uma linha não tem espessura, tá ok? Esquece aí figuras tridimensionais, tá bom? Quando eu digo cabo de vassoura ou cabo de aço, você entende que é uma linha apenas, né? Então, qual que é a linha que forma, né? Quando eu bato a luz lá de cima, né? Qual que é a sombra que forma no chão? Nenhuma, mas da parede forma tudo, entendeu? Consegue entender isso? E quando está deitado, é o contrário. A luz que faz lá no chão é todo o objeto. A sombra que faz. E na parede? Na parede não é nada. Conseguiu perceber? Isso aqui é seno e cosseno. Legal, né? Mas eu não esqueci não. Tá faltando esse cara aqui, a tangente. Tá bem? Tá bom? Então o que eu vou fazer? Vou dar uma limpada no desenho aqui. E agora a gente vai analisar um pouco da tangente, tá bom? Vem comigo, ó. Então, pessoal, para a tangente, a tangente, ela vai lembrar... Esquece um pouco seno e cosseno, mas a tangente, ela vai lembrar um pouco do seno, tá? Só um pouco, só porque, na verdade, você tem que ficar analisando ali a sombra que faz na parede, tá? Ela lembra um pouquinho o seno, tá? Mas, enfim... A tangente, o que você vai fazer? Você vai traçar uma reta tangente aqui à circunferência trigonométrica, tá ok? Então eu tenho a circunferência trigonométrica e eu vou traçar a reta tangente, ó. Tá? Eu tracei uma reta tangente à circunferência, pegando aqui no quadrante, aqui na pontinha do círculo, tá ok? Bom, bacana, né? Então é o seguinte, o que é tangente? Bom,
eu não tinha esse raio aqui, ó. Quando eu estava calculando o seno, eu não estava calculando esse raio aqui, ó. Esse raio subindo aqui, né? Ó. Eu estava calculando aqui esse raio subindo aqui, né? Não é isso que eu estava fazendo? Ele ia subindo, ia formando uma projeção aqui, ó, na parede, né? Que pode ser para lá também, tá? E essa projeção ia, essa sombra aqui, que ia sendo formada aqui, ó, ela vai aumentando cada vez mais. Até que quando ela chega no 90, a sombra é total, né? A tangente, conforme vai subindo aqui, eu vou analisar a sombra também. Só que eu não vou analisar a sombra só do raio aqui. Eu vou prolongar esse raio aqui até a reta tangente. Tá ok? Então é o seguinte. Eu vou pegar aqui, ó. E eu vou traçar aqui uma dimensão aqui com 45 graus, tá? Então olha aí, ó. Vou pegar aqui, ó. 45 graus, né? Tá aqui, ó, 45 graus. Né? Só que aí, o que eu vou fazer? 45 graus, né? Tá. Só que aí, o que eu vou fazer aqui? Se fosse seno, eu vim aqui com esse raio até aqui só, né? Não é isso que eu faria? Eu vim com esse raio até aqui, ó. Só que como eu quero descobrir tangente, eu vou prolongar esse raio até ele bater na reta tangente aqui, ó. Até ele bater aqui, ó. Quando ele bater na reta tangente, eu paro. Entendeu? Então eu peguei, ó, 45 graus, ó. 45 graus. Eu estiquei aqui, tá ok, ó? Eu estiquei aqui, ó, o raio, só que eu vou com ele até ele bater na reta tangente. A hora que ele bater na reta tangente, eu paro. Eu paro e meço. Meço com o quê? Com a sombra que ele vai fazer na parede aqui, ó. Tá ok? Se você pegar aqui esse cara aqui, ó, 45 graus, e vir traçando aqui, ó, a sombra, vou pôr a lanterna então aonde? Eu vou pôr a lanterna aqui, né? Vou pôr a lanterna igual a lanterna do seno, ó. Tá ok? Estiquei aqui, ó, 45, só que, tá vendo? Já não é mais aqui, ó. Aqui seria o seno de 45, né? Mas agora eu estiquei até a reta tangente e puxei. Você vai perceber uma coisa engraçada. Você vai perceber que vai bater bem aqui, ó. Vai bater bem aqui nesse quadrante aqui. Você entendeu? Então é por isso que a hora que esse arco ele estica até 45 e bate aqui, ele bate aqui na reta tangente, a tangente de 45 é 1. Porque justamente bate certinho aqui com o quadrante de cima, entendeu? E assim vai, se você vai subindo isso aqui vai virar um número astronômico, você entendeu? Vai embora. Porque quanto mais você sobe aqui para batendo na reta tangente, mais longe fica, entendeu? Quando você chegar aqui em 90, e você... O que acontece? Se você pegar na calculadora tangente de 90, você tem, ó, tangente de 90, ele dá erro na calculadora. Por quê? Porque duas retas paralelas nunca vão se encontrar, né? Não existe. Ou elas vão se encontrar no infinito, entendeu? Mas na verdade ela nunca vai se encontrar, né? Então, por isso que dá erro na calculadora, entendeu? Então não existe tangente de 90 graus, entendeu? Depois passando aqui 91, 92, aí volta, só que aí são valores negativos, entendeu? Então é isso, pessoal. Acho que deu para o básico, assim, que eu queria passar para vocês, é justamente mostrar para vocês a importância de vocês conseguirem enxergar sem costeira tangente, tá bom? Então eu agradeço a participação de vocês, muito obrigado. Deixa o teu like aí se você não deixou, também se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e deixa o sininho ativado, porque sempre que eu postar um vídeo novo você fica sabendo, tá ok?
deixo a aula com vocês. Muito obrigado pela atenção de vocês. A gente se vê sempre aqui. E eu estou encerrando essa playlist da trigonometria. Semana que vem já tem playlist nova, tá bom? Um abraço, fica com Deus. Tchau, tchau.